Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pelas nossas vidas, né? Como Deus é bom. Olha, o tempo todo Deus é bom. E eu não canso de dizer que Deus é bom o tempo todo. Olha, vamos orar, vamos compartilhar de algumas coisas aqui. Algumas coisas da parte de Deus, algumas coisas que estão acontecendo, outras que já aconteceram, mas que vão edificar a nossa vida, vão edificar a nossa fé. Pode lhe ajudar em alguma coisa, em alguma área da tua vida, amém? Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, Senhor, na tua presença, Pai, nós estamos, ó Deus, eu juntamente, ó Pai, com esses que me ouvem, ó Deus. Pai querido, eu quero compartilhar com os meus irmãos, com os meus amigos, Pai, algumas das tantas experiências que o Senhor tem me dado. Ó Espírito Santo do Senhor, que essas experiências, Pai, sejam tão gratificantes, Pai, e tão edificantes para mim e para os meus irmãos, Pai. Ó Deus querido, Pai Santo, que nesta noite, Pai, todo o empecilho, Pai querido Deus Santo, Senhor, caia por terra agora, todo empecilho, Pai, faça-nos cair as escamas dos olhos, Pai, desagrave os nossos ouvidos, para que nós possamos ver e ouvir, ó Pai querido Deus Santo, e compartilhar, ó Deus, das grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Senhor, abençoa, Pai querido, cada um em suas casas agora, Pai. Pai, que essa oração esteja chegando agora, Pai querido Deus Santo, aos enfermos. Sim, Pai, aos meus irmãos que se encontram enfermos, Pai, para que o Senhor possa vir e promover a cura, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa trazer a cura para os meus irmãos, porque meu Deus e meu Pai, é certo que a luta é grande, Pai. Todos os dias nós estamos lutando, Pai querido, contra, Pai, o nosso eu, contra o mal que se levanta contra nós. Por isso, meu Deus e meu Pai, falai poderosamente, Pai, a esses que me ouvem. Então eu oro, Pai querido, no Teu nome, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, hoje eu tive que resolver algumas coisas e aproveitei e fui visitar alguns amigos. Sim, alguns amigos, alguns irmãos que estavam no seu trabalho, né? Eu estou falando aqui do meu querido irmão Sérgio. Olha, homem abençoado por Deus, tem sido usado para abençoar casas de recuperações, né? Ele tem corrido atrás de doações para levar até as casas de recuperações. Isso não é coisa fácil nos dias de hoje, nessa época de pandemia, né? Onde as pessoas estão todas dentro da sua casa, estão todas, sabe, se reservando, né? Na verdade, né? Se prevenindo. Então eu quero dizer para vocês que ele mais o nosso irmão querido, olha, irmão Jean, olha, irmão abençoado. Eu passei com esses homens hoje uma tarde maravilhosa. Embora fosse uma tarde chuvosa, eu quero dizer para os irmãos que eles testemunharam de muitas coisas. Meu Deus do céu, como aquele meu irmão tem tantos testemunhos para contar, não só da sua vida, como da vida de alguns dos nossos queridos irmãos. E olha, testemunho nos edifica, sabe por quê? Quem dentre nós não tem passado? Todos nós temos um passado. E o que é? Será que Deus operou no meu e no teu passado? Você conseguiu ver, detectar e ver que Deus é com você desde o ventre da tua mãe? Você consegue compreender isso? Tem pessoas que não conseguem compreender isso, acham que, olha, Jesus só começou a andar com essas pessoas a partir do momento que elas vieram à igreja, a partir do momento que elas aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E não é verdade, não é verdade. Olha, a morte de Cristo na cruz, vamos falar da morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz, olha, ela pagou todos os nossos pecados. Mas espera aí, quando Jesus foi crucificado, eu nem existia ainda. Olha, então eu quero dizer para os irmãos que Jesus, sim, ele já sabia que a humanidade precisaria de um Redentor. Deus já sabia. Então Deus já havia preparado o Cordeiro já está preparado desde a fundação do mundo. É difícil um pouco de compreender, mas é verdade. Deus sabe de tudo? Sim, Deus sabe de tudo. Deus sabia que o homem iria pecar? Sim, Deus sabia que o homem iria pecar. Por que deixou com que o homem pecasse? Por causa do amor. Quem ama liberta e não escraviza. Então eu quero dizer para os irmãos que Deus criou a sua criação e deu à sua criação liberdade. Sim, nós temos o livre-arbítrio para acertarmos e para errarmos. Agora, o problema, sabe qual que é? O nosso inimigo, o nosso arco-inimigo, que é Satanás.
sim, que foi precipitado lá do céu, ele ousou a colocar o seu trono acima do de Deus. Aí já é uma outra história. Vamos lá, eu quero dizer para os irmãos que então ele já pagou os meus e os teus pecados, mas agora eu e você precisamos aceitar a salvação que nos veio de uma forma gratuita, cujo preço foi pago na cruz do Calvário por Jesus, mas para nós ela veio gratuitamente, sabe? Então eu quero dizer, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu e você precisamos agora então desfrutar. E sabe o que eu ouvi então? Hoje eu ouvi tantos testemunhos, mas tantos, muitos testemunhos. E aí eu conversei também com um outro irmão, com um outro amigo também, que também testemunhou de algumas coisas que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Assim tem sido comigo e com você. Como tem sido? Olha, graças a Deus eu tenho lutas. Isso é Deus, assim como fez com Jó. Satanás estava rodeando. Os filhos de Deus se apresentaram a Deus e com eles Satanás também estava lá. Então Deus fez a pergunta: de onde tu vens? Eu venho de rodear a terra. Aí Deus diz: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Eu quero dizer para você que Deus não escondeu você. Deus te deu poder para vencer tudo e todos que se põem contra você. Sabe o que eu e você precisamos fazer então? Nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Precisamos então ler a palavra do Senhor e exercer, nos esforçar para colocarmos em prática a palavra do Senhor. Não é coisa fácil. Tem muita gente aí falando da palavra porque é fácil falar, ou seja, repetir o que se ouviu ou que se leu é uma coisa, viver na íntegra ali, sentir na pele o Evangelho e as consequências de pregar o Evangelho, as consequências de ficar longe do pecado, longe do mal. Como é negar a si mesmo? Não é coisa fácil, mas eu quero dizer para os irmãos que é possível, sim, é possível negar-se a si mesmo todos os dias, mas precisamos de um esforço tremendo, de uma prática contínua, todos os dias. Eu preciso praticar servir a Deus, eu preciso praticar o amor, eu preciso praticar o perdão, eu preciso praticar. Então, meus queridos, esse dia eu tirei e fui visitar algumas pessoas, né? Como é bom visitar os amigos, né? E comentar algumas coisas. E o interessante é que quando nós comentávamos sobre o passado, nós não comentávamos mais com tristeza. Foi triste algumas coisas que me aconteceu e que lhes aconteceu no passado. Foi coisas tristes, mas relembrar agora que nós superamos, que nós vencemos, que Deus nos capacitou a superar essas coisas. Agora nós até rimos dessas coisas, mas espera aí, nós que estamos passando então por esses momentos ruins agora, vamos ter fé, vamos praticar, vamos perseverar, vamos ter esperança. E a nossa esperança, já foi dito aqui, é Cristo. Olha, porque lá na frente nós vamos rir de muitas coisas. Sim, nós vamos ver e falar: meu Deus, se eu soubesse, eu teria passado com mais folga, com mais tranquilidade. Mas é que quando nós estamos passando, nos parece tudo novo, e as coisas novas às vezes nos surpreende, nos assusta, nos pega de surpresa. Então eu quero dizer para os irmãos que vamos praticar o Evangelho. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho no ponto de ônibus, em qualquer lugar onde você estiver, que tiver você e outras pessoas, manifeste a glória de Deus. Você é a glória de Deus. Manifeste o milagre. Você é um milagre. Eu tenho certeza que você tem experiências que não é para qualquer um. A minha caminhada me diz o seguinte: quando eu olho para trás, eu percebo que alguns amigos meus ficaram. Alguns infelizmente já não estão mais entre nós, faleceram. Alguns estão presos, enfim, outros estão infelizmente presos, cativos a vícios ainda. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa: você luta todos os dias. Você já viu esses atletas? Você já viu quando ele entra no ringue e nós estamos assistindo? Nós não sabemos
quem é que vai vencer. Mas cada um desses dois atletas que praticam ali, que disputam entre si, cada um tem a certeza de que ele vai ganhar. Eu quero dizer para você, comece o seu dia com aquele que nunca perde, Jesus. Comece o seu dia orando, clamando a Deus, porque todos os dias é uma luta para sair da cama. Às vezes estamos bem, mas nem sempre. Às vezes nós estamos mal, e mesmo assim temos que reagir, temos que levantar da cama, ir para o trabalho, temos que muitas vezes cuidar das crianças, temos que fazer um monte de coisa. Eu não sei como é o seu dia, eu sei como é o meu dia também é cheio de desafios. Pessoas me afrontam, o inimigo me tenta, sabe, e Deus me prova. Deus quer provar que eu e você somos capazes, com a ajuda dele, com o Espírito Santo do Senhor, a vencer todos os males da vida. Sabe por quê? Ele venceu. Nós temos que acreditar que para nós é possível. Ei, querido, eu quero dizer o que é vitória para você. O problema é que nós temos um conceito do que é vitória. Nós achamos que muitas vezes vence aquele que chega primeiro. Não é. Aquele que praticou, aquele que se esforçou, deu o melhor de si, ele também é um vencedor diante de Deus. Você sabia que numa igreja, um pastor prega, muita gente prega e muita gente louva. Para você que mesmo assim o povo faz parte, porque o povo também está ali, orando, intercedendo, clamando, buscando, sabe, pela igreja. Somos um time. Você já viu que muitas vezes só aparece no jogo aquele que faz o gol e o goleiro? Mas você já viu as jogadas que eles fazem? Um passa para o outro, que passa para o outro, tem o atacante, e tem o meia esquerdo, o meia direita. Então, olha, enfim, o time. Eu quero dizer para você que quando você vence, você não vence sozinho. Todos aqueles que oram por você, todos aqueles que confiam em você, todos aqueles que amam você e que torcem por você, ganham juntamente com você. Então lembre-se, quando você acordar durante o dia, levante da sua cama e pense: eu vou vencer e muitos vão vencer comigo. Sabe, quando você termina o dia agradecendo a Deus, dizendo: Pai, obrigado, Senhor, porque alguns começaram o dia, mas não terminaram. Alguns começaram o dia e desistiram, ou fizeram tantas besteiras durante o dia, sabe? Então, o meu conselho para você hoje é esse. Hoje eu saí e fui bem sucedido, para a honra e glória do Senhor Jesus. Com todas as pessoas que eu encontrei, eu pude compartilhar do que Jesus está fazendo na minha vida, e pude também pregar e dizer a elas o que Jesus poderia fazer se elas deixassem e tivessem fé na vida delas. Pregando o Evangelho, sabe, a todo aquele que nele crê, porque aquele que crê na palavra recebe os benefícios e vê resultado da palavra, porque sem fé é impossível adorar a Deus. Então é necessário que aquele que tenha fé acredite que ele existe e que ele pode mudar a sua vida. Então, meu querido, em nome do Senhor Jesus, é só um bate-papo, é só um recadinho para você. Estou muito feliz. Olha, aí você diz assim: irmão, como é que está a sua vida financeira? Irmão, como é que está a sua vida familiar? Irmão, pergunte como está meu relacionamento com Jesus. Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Está bem? Precisamos perseverar no nosso relacionamento com Jesus. As pessoas estão correndo atrás de tantas coisas, que no final acaba resultando em frustração. Sabe por quê? Quando você não consegue executar aquilo que você tanto se esforçou, sabe? Se você estiver fazendo para Deus e você deu o seu melhor, eu quero te dizer que o Espírito Santo do Senhor, ele vai tratar de trazer bons resultados. Eu estou satisfeito com Deus. Muitas pessoas podem até falar, podem até não gostar, mas uma coisa eu sei: que vou dormir com a consciência tranquila com o meu Pai Celestial. Esse tudo pode, e Ele tem tempo. Tem coisas que ainda não aconteceu na minha vida e na tua vida. Não é porque nós não demos o nosso melhor, não é nem porque nós não temos fé, é porque Deus tem um propósito, e nós precisamos entender que o propósito de Deus tem um tempo. Nós só precisamos estar preparados e perseverantes. Não podemos desfalecer. Não deixe desfalecer a sua fé. Precisamos perseverar. Meu querido, então, em nome de Jesus, tenha uma boa noite na presença do Senhor, e assim que possível, vamos nos falar
mais um pouco. Amém?